Queria começar aqui, antes de entrar na análise da situação política, queria falar um pouquinho sobre a terceira Conferência Nacional dos Comitês. E antes de falar alguma coisa sobre a conferência, queria passar aqui o vídeo da companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, contribuindo aqui para a convocação da conferência. Vamos passar o vídeo? Oi, pessoal, tudo bem? Olha, nos dias 9, 10 e 11 de junho, terá o grande encontro nacional dos comitês de luta, organizado pelo Partido da Causa Operária. Será lá na quadra dos bancários, em São Paulo. Convido você a participar dessa luta, dessa resistência contra o golpe, contra essas medidas golpistas que nós estamos vendo no nosso país. Uma paradinha consegue. Análise e falar da conferência. Podemos? Agora acho que foi. Bom, vocês viram aí o vídeo da companheira Gleisi Hoffmann, como eu estava dizendo. Queria agradecer a companheira pelo apoio, né, à conferência, e queria falar algumas palavras sobre a conferência que vai ser realizada na próxima semana. Nós tivemos, primeiramente, o objetivo da conferência, nós já falamos sobre isso aqui, mas é sempre bom reiterar, é procurar impulsionar algum tipo de iniciativa para propiciar uma mobilização dos setores de esquerda na atual situação política brasileira, que é uma situação bastante crítica. Nós vamos fazer aqui hoje uma análise da situação, da relação entre o governo Lula e o Congresso, né? Da reação crescente da imprensa burguesa ao governo, né? A paralisia que isso daí impõe a vários setores da economia nacional e essa situação impõe, né, a necessidade de se abrir um amplo debate que não pode ficar restrito, né, às pessoas que acompanham de maneira mais seguida a discussão política no país, tem que ser levada, né, a amplos setores da população. Nós temos que levar a discussão aos bairros populares e não só fazer a discussão, mas também tomar iniciativas de caráter organizativo e de mobilização. Né? Nós temos assinalado aqui que o PT não tem conseguido fazer essa mobilização. Né? Nós criticamos muito o fracasso que foi o ato de 1º de maio passado, que nós achávamos que devia ser um grande ato em defesa das reivindicações dos trabalhadores diante da situação. Então, a conferência ela visa a impulsionar uma mobilização, no mínimo, né, entre os setores mais ativos, aqueles que nós temos condição de agrupar, de mobilizar, para depois estender essa discussão e essa mobilização para setores mais amplos. Né? O que nós consideramos que é uma grande falha da esquerda, principalmente do PT, vou falar de outros partidos que até já esboçam aí uma política de oposição ao governo do PT, né, junto com os setores da burguesia. Mas o que nós vemos como uma grande falha do PT é que ele não impulsiona nenhum tipo de mobilização nas bases populares, nas massas. Né? O PT dirige a Central Única dos Trabalhadores, né, tem uma influência muito grande no MST, na Central de Movimentos Populares. O PCdoB, que é um partido que apoia o governo do PT, fez parte da coligação, dirige a União Nacional de Estudantes, mas esse debate não se faz. Né? Para que você possa ter uma mobilização, é preciso abrir uma discussão no interior desses setores populares. Quer dizer, seria necessário ir para os sindicatos, né? Os sindicatos fazerem esse debate, levarem esse debate aos trabalhadores que estão nas fábricas,
né, os movimentos populares levarem isso para suas bases, por exemplo, o MST abrir esse debate nos assentamentos do MST, os movimentos populares de sem-teto e outros levarem isso daí para os setores de base, levarem para os bairros populares, e fazer um amplo debate sobre o que está acontecendo, o que está em jogo na situação política nacional, né? Algumas pessoas podem estranhar um pouco que a gente fala em mobilização e debate, né, e discussão. Então, vamos esclarecer uma coisa que é muito importante. Não há como você fazer uma mobilização profunda das massas sem fazer uma discussão, um trabalho de esclarecimento do que está acontecendo no país, né? Em todos os momentos em que houve no Brasil, né, uma grande mobilização de massas, que é uma coisa que a gente não vê há muito tempo, né, essa mobilização foi precedida por uma discussão ampla. E essa discussão foi descendo até os setores populares, até os bairros populares, o local de trabalho e tudo mais. Nesse momento não há nada disso. O que nós vemos aqui, né, e que é também um índice da situação que nós estamos vivendo, é que nas universidades há uma preocupação muito grande com o problema identitário. Mas isso daí não propicia nenhum tipo de mobilização de massas, né? É uma coisa que, além de ser uma política equivocada e uma política reacionária, envolve apenas uma crosta, né, das massas. São minorias que estão debatendo isso. Para mobilizar as massas, nós precisamos, logicamente, discutir o problema dos seus interesses fundamentais, trabalho, emprego, relacionar isso com a política neoliberal das privatizações, a questão do orçamento público, a questão da dívida pública, a questão da alta taxa de juros, etc. e tal. O problema, né, do retrocesso que vem sofrendo a economia nacional, né? Nós temos aí no Brasil uma desindustrialização bastante acelerada, que é a causa de todos os problemas que nós estamos vivendo. É o retrocesso econômico. Esse retrocesso econômico ele foi impulsionado pela política liberal, principalmente no governo FHC, né? O pessoal que hoje quer impor ao Lula a racionalidade econômica oculta que essa racionalidade econômica é responsável pela situação que o país está vivendo hoje, onde nós temos cerca de 60 milhões de pessoas sobrevivendo do Bolsa Família. Quer dizer, é um país que está na assistência social, não tem produção, não tem uma economia que dê sustentação a essas pessoas. Logicamente que o impacto, né, da política neoliberal é maior ali onde a população é mais pobre, ali onde a economia é mais fraca. Daí que nós vemos a situação em que o Nordeste brasileiro concentra uma boa parte dos beneficiários do Bolsa Família, né? Agora, todo mundo sabe que, embora o Bolsa Família seja um programa necessário, um programa correto e um programa que dá uma expectativa de sobrevivência para essa população, que o país não pode viver disso daí, né? O que nós precisamos aqui é lutar por emprego e por salário, né? Mesmo nos lugares onde a economia é mais desenvolvida, como o caso de São Paulo, há uma parcela expressiva da população que vive precariamente. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise, que é uma crise, se poderia dizer, histórica do Brasil, um retrocesso econômico, né, depois de muitos anos de um certo progresso na evolução da economia brasileira, progresso esse que a gente precisa lembrar que nunca foi capaz de atender efetivamente todas as necessidades do país, mas criava condições melhores para a população.
depois de um período de crescimento que o Brasil sofreu, nós estamos vivendo um período de decrescimento da economia, para usar uma palavrinha que está na moda aqui. Então, o objetivo, né, da terceira Conferência Nacional dos Comitês é, primeiro, abrir um debate com ativistas e tudo mais que não estão tendo um fórum unificado, nacional, para debater. Esse é um grave problema, né? E ver se nós conseguimos levar esse debate, né, e outras propostas de mobilização para as bases. Nesse sentido, nós temos feito aí nos últimos meses um trabalho de convocação que tem sido muito positivo, muito bem sucedido, inclusive, né? Tanto de ativistas individuais, militantes de vários movimentos, como de movimentos também, né? Movimentos do Sem Terra, movimento do Sem Teto, movimentos sindicais, índios, né? E nós conseguimos aí um determinado nível de mobilização que pode se traduzir numa importantíssima atividade nessa semana aqui, né? E eu queria falar um minutinho sobre o problema maior que nós estamos enfrentando na convocação da conferência, que é o seguinte: nós temos aí gente de todo o país para vir para a conferência, nós temos movimentos sociais que se propõem a trazer um número grande de pessoas, porém, para fazer isso daí é necessário dinheiro. Nós não podemos esperar, por exemplo, que os companheiros do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que são índios, eles aluguem um ônibus e vêm para São Paulo com dinheiro próprio, porque eles não têm nada nem parecido com o dinheiro para realizar essa operação. Eles mal têm dinheiro para comer, né? Então, nós precisamos trazer o pessoal, precisamos botar o ônibus lá para trazer o pessoal até aqui, em São Paulo, para que eles possam participar, né, da discussão da conferência. Como vocês sabem, nós temos uma situação crítica lá, vários companheiros foram presos, há uma perseguição policial e judiciária, né? Há frequentemente, né, a intimidação e, inclusive, a repressão dos movimentos por pistoleiros a serviço do latifúndio naquela região, né, latifúndio esse que está sendo chamado agora, carinhosamente, de agronegócio, mas continua sendo as mesmas pessoas e o mesmo tipo de tratamento da população rural. Então, nós precisamos trazer essas pessoas para a conferência. Nós estamos aí trabalhando para conseguir, né, contribuições de vários setores, sindicatos, movimentos, parlamentares, etc., etc. O que não é uma tarefa muito fácil de fazer, porque o pessoal, né, é bastante mão fechada quando se trata desse tipo de atividade, né? Alguns contribuem, outros não, alguns contribuem alguma coisa, outros contribuem muito pouca coisa, e é um trabalho bastante complicado de ser feito. Então, eu queria deixar aqui estabelecido, né, um pedido para todos os companheiros que estão acompanhando, para que façam duas coisas. Uma, se puder contribuir com a atividade. Nós precisamos pagar o transporte, alimentação, estadia do pessoal que vem para cá. Nós estamos esperando aí coisa de 2.000 pessoas, quer dizer, bastante gente, bastante dinheiro que a gente precisa. Então, quem puder contribuir, por favor, contribua para trazer esse pessoal e manter o pessoal aqui durante a conferência. Em segundo lugar, que as pessoas discutam nas organizações das quais elas fazem parte, a possibilidade de que essas organizações contribuam alguma coisa para a conferência, tá? Então, esse é o problema chave nesse momento, nós estamos trabalhando em cima disso, e nós não gostaríamos que nenhum setor ficasse de fora da conferência simplesmente porque não tem
nós não temos condição de bancar o transporte do pessoal, a alimentação do pessoal aqui. Para que a gente entenda também é o seguinte, obviamente que quanto mais longe a pessoa está de São Paulo, mais difícil é que ela venha. Por exemplo, nós temos aí, discutimos, né, com os setores do movimento do sem-teto e dos indígenas de Tocantins. Tocantins é muito longe de São Paulo. E o pessoal, logicamente, não tem um tostão furado, para ser bem generoso, né? Logicamente que daí, se a gente conseguir, nós vamos trazer um ônibus. Nós temos companheiros que são militantes do movimento do Sem Terra, que estão no Amapá, imagine você, no outro lado do país. Né? Também é difícil de trazer. Logicamente, se nós tivéssemos dinheiro, a gente poderia trazer muita gente de vários desses lugares onde, né, inclusive, estão sendo realizadas várias lutas importantes. Mas nós esperamos aqui que a gente tenha a capacidade de trazer pelo menos uma parte desse pessoal. Então, companheiros, se puderem contribuir com a conferência, contribuam. O pessoal deve ter colocado, está colocando aí o meio de onde deve-se contribuir, né? Toda ajuda é importante, toda ajuda é bem-vinda. Até agora, nós não pedimos, não fizemos uma campanha financeira em torno disso, porque nós estávamos na expectativa de conseguir que algumas organizações aí ajudassem a financiar. O que está meio difícil, o que está meio complicado, nós continuamos tentando, mas precisamos recorrer, né, à ajuda e à contribuição das pessoas. É uma coisa importante, né? Não há nenhuma iniciativa dessa natureza nesse momento na situação política. Vocês, aqueles que acompanham a nossa análise política todo sábado, sabem como a situação é difícil, como a situação é complicada. Não vou dizer já para o governo Lula, mas para o trabalhador, para a população, né? O governo não consegue, porque tem que pagar aí quase 60% do orçamento federal para os banqueiros, o governo não consegue aumentar o salário mínimo de uma maneira razoável. Nós achamos que ele deveria aumentar mais do que ele aumentou, mas enfim, né, nós também sabemos que é uma coisa bastante complicada. Não aumenta o salário, não aumenta a aposentadoria, a situação de todo mundo fica cada vez mais complicada. Então, nós pedimos o apoio para essa iniciativa, que é uma iniciativa, nesse momento aqui, única.